Paz, eu quero dar um pequeno testemunho de algo que eu tenho vivido, algo que tem acontecido na minha vida. No início do ano, a minha oração ela tem sido completamente diferente do ano que passou. A minha oração ela começou a ser diferente. Eu comecei a pedir a Deus para viver aquilo que eu nunca vivi, para viver aquilo que ninguém quer viver, para viver como nunca vivi, para falar como nunca falei. Eu pedi para que Deus fizesse aquilo que Ele quisesse, para que Deus fizesse aquilo que for a sua vontade na minha vida, para que Ele viesse então mudar tudo aquilo que for preciso mudar, para que Deus viesse então mudar tudo por completo, a minha forma de viver, a minha forma de estar, a minha forma de falar, o meu dia a dia. Para que Deus então tirasse tudo aquilo que era preciso tirar, tudo aquilo que eu preciso arrancar, tudo aquilo que eu preciso tirar, tudo aquilo que precisa ser removido da minha vida, para que Deus tirasse, para que Deus removesse. Para que Deus então tirasse tudo aquilo que era preciso tirar, para que Deus então abrisse as suas portas, para que Deus cumprisse então, para que Deus então abrisse então as suas portas, portas essas que então me iriam então aproximar cada vez mais da sua vontade, portas essas que me iriam então aproximar cada vez mais de Deus, cada vez mais da sua vontade, cada vez mais do seu reino, cada vez mais do seu trono, cada vez mais da sua palavra. Então portas essas que me iriam então aproximar cada vez mais de Deus, portas essas que as pessoas que me criticam, portas essas que as pessoas que me criticam, portas essas que as pessoas que me criticavam, pessoas essas que me criticam, pessoas essas que me julgam, pessoas essas que me questionam a minha forma de viver, a minha forma de estar, para que essas pessoas elas pudessem, para que essas pessoas elas não entendessem como é possível, para que essas pessoas então elas não entendessem como é possível, para que elas não entendessem como é possível, não para me vangloriar diante dessas pessoas, não para me vangloriar diante do homem, não para me vangloriar diante dessas pessoas que me julgam, diante dessas pessoas que me condenam, diante dessas pessoas que questionam a minha forma de viver, a minha forma de estar, mas para que essas pessoas elas pudessem reconhecer, para que essas pessoas para que não deixasse dúvidas que Deus está no comando da minha vida, para que não deixasse dúvidas que Deus está no controle da minha vida e que eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, que eu sou e que eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja, e não o que o homem acha, e não o que o homem acha, e não o que o mundo pensa, e não o que o mundo diz que eu serei, o que eu sou. No início do ano eu comecei então a criar essas expectativas que Deus iria mudar, que Deus iria mudar a minha estrutura, que Deus iria arrancar tudo e que Deus iria abrir essas portas, que novas oportunidades iriam acontecer, que novas portas iriam se abrir. E então eu comecei a criar essa expectativa em meu coração. Eu comecei então a criar essa expectativa que essas portas iriam ser abertas, que Deus iria abrir essas portas. Então eu comecei a orar nesse sentido, eu comecei a confiar em Deus e confio em Deus. E então eu sabia e sei que muita coisa iria mudar, que muita coisa iria ter que mudar na minha vida, que muita coisa iria ter que mudar, que muita coisa iria ser arrancada, que portas iriam ser fechadas e que novas portas iriam abrir. E então eu sabia que muita coisa iria mudar na minha vida. Eu tinha isso no meu coração. Eu tinha essa expectativa que muita coisa iria acontecer e que muita coisa precisava mudar e que muita coisa iria mudar ainda mais e ainda vai mudar a cada dia. Novas portas então estão se abrindo. Novas portas estão se abrindo. Deus tem abrindo novas portas. Oportunidades estão aparecendo. Uma delas apareceu há uns dias. Uma porta abriu há uns dias atrás. Tudo foi muito rápido. Quando essa oportunidade surgiu, quando essa porta abriu, e então quando essa oportunidade ela surgiu, então eu busquei então a orientação do meu líder espiritual. Então eu conversei com o meu líder espiritual. E então ele me deu ele deu o amém para que eu fosse, para que eu experimentasse. Então eu fui.
A minha vontade, ela era estar no centro da vontade de Deus. A minha vontade era estar no centro da vontade de Deus, no centro de Deus, na obediência. Ou seja, na obediência, permanecendo então em Deus, permanecendo então na sua vontade, permanecendo então nos seus planos, permanecendo então na sua palavra. E então eu busquei em Deus a sua vontade. E então a minha oração era: Senhor, seja feita a tua vontade. Se essa porta não é tua, fecha essa porta. Se essa porta não é tua, Pai, se essa porta ela vem para me tirar da tua presença, se essa porta ela me vem para me tirar da tua presença, então fecha essa porta. Mas se essa porta for a tua porta, se essa porta for uma porta que o Senhor abriu, então vai dar certo. Se essa porta não é tua, fecha ela. Mas se essa porta é tua, vai dar certo. Então o homem me fez uma proposta. O homem me fez uma proposta. Me propuseram então algo. E então eu fiz uma contraproposta a esse homem. Onde me ficaram então de dar uma resposta. Onde me ficaram então de dar uma resposta. E então eu orei a Deus dizendo: Senhor, se esta porta é tua, não é no jeito que eles querem, não é na proposta deles, mas é na minha contraproposta. Senhor, se é a tua vontade, não é na proposta que o homem fez a mim, mas é na proposta que eu fiz ao homem. Se é a tua vontade, então eles vão aceitar a minha contraproposta. Se é a tua vontade, se esta porta é a tua vontade, eles vão aceitar aquilo que eu propus a eles. A minha oração foi essa: se é a tua vontade, vai dar certo. E então eu fiz essa contraproposta e então orei a Deus. E então pus nas mãos de Deus. Porque independentemente do que acontecesse, de se acontecesse ou não, independentemente daquilo, se desse certo ou não, a minha vontade era estar nas mãos de Deus. A minha vontade, os meus olhos, a minha mente, o meu alvo era estar em Deus. Porque eu sei que a sua vontade, que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Dando certo ou não, a vontade de Deus iria se cumprir da minha vida. Então, no dia a seguir, então eu recebi uma chamada. Então no dia a seguir eu recebi a resposta. A resposta foi aceita, a proposta foi aceita pelo homem. E então eu soube nesse momento que Deus estava no negócio, que Deus estava no comando, que Deus estava nessa porta, que Deus estava nisso. E então eu comecei então a glorificar a Deus, a agradecer a Deus. Tudo então estava dando certo, tudo estava pronto, tudo estava certo, mas logo começou então a aparecer alguns impedimentos. Eu estava ligado então a uma denominação. Essa porta, ela se mantinha aberta. Essa porta, ela estava aberta. Eu desejava, eu queria ela. Estava tudo certo, essa porta, ela estava aberta. Mas essa denominação, o qual eu estava ligado, essa denominação, ela começou então a pôr empecilhos. Ela começou então a recusar. Ela começou então a negar essa oportunidade, a recusar essa oportunidade, a recusar-me deixar ir. Não dependia então só de mim. Não dependia só de mim. Pois eu estava preso então a essa denominação. Essa denominação eles estavam recusando. Eles estavam negando. Eles estavam me negando. Eles estavam negando essa oportunidade. Eles estavam negando essa porta. Eles estavam rejeitando. Pois eu estava ligado, não dependia de mim. Em meu coração eu acreditei que essa porta era de Deus. Em meu coração eu acreditei que essa porta era de Deus. Era uma porta que Deus tinha aberto. Eu pensava, e então eu chorei. Eu reconheço que eu fiquei triste, eu chorei na presença de Deus, vendo o que o ser humano é, que o ser humano só pensa nele. E então eu chorei diante de Deus. E então nessa mesma noite, sabendo que essa denominação estava recusando, estava negando essa porta, então nessa mesma noite eu me aconselhei, eu até desabafei com um irmão da fé, eu me aconselhei com ele, eu falei com ele, com um irmão em Cristo. E então nessa mesma noite nós oramos a Deus, para que então Deus fizesse a sua vontade, para que Deus não fizesse a minha vontade, a vontade da minha carne, a vontade do meu coração, mas que Deus fizesse a sua vontade, porque a sua vontade ela me levava para mais perto de Deus, porque se fosse a sua vontade iria
dar certo. Nem o homem poderia fazer o homem poderia tentar o que fosse, mas se fosse a porta de Deus, se fosse a vontade de Deus, iria dar certo. E então nessa mesma noite nós oramos para que Deus fizesse a sua vontade. Nessa noite nós oramos para que Deus fizesse a sua vontade, para que Deus fizesse a sua vontade, para que se fosse a sua vontade, nem o homem poderia então parar essa obra, nem o homem poderia então fechar essa porta, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, nessa mesma noite, eu chorei diante de Deus, eu clamei a Deus, e então eu disse: Pai, se esta porta, se isto é o meu coração me enganando, porque o meu coração é enganoso, mais do que todas as coisas, Pai, se é o meu coração que está me enganando nesta porta, e que esta porta não é tua, fecha essa porta, em nome de Jesus, fecha essa porta. Se é o meu coração que está me enganando, me perdoa, Pai. Se é a minha carne, Pai, que me está enganando, me perdoa. Então fecha ela, Senhor, fecha essa porta. Mas, Senhor, se é a minha carne, Pai, fecha essa porta. Se é o meu coração, Pai, fecha essa porta, me perdoa. Mas, Pai, se é a tua vontade, cumpra a tua vontade, cumpra a tua vontade. Se é a tua vontade, se esta porta é tua, esta porta, ela vai dar certo. Se é a tua vontade, ela vai me levar para mais perto de ti, ela me vai levar para o centro da tua vontade. Então a minha oração, Senhor, era: Senhor, faz a tua vontade. Se for a tua vontade, vai dar certo. Se for a tua vontade, vai dar certo. Quer o homem queira, quer não, vai dar certo. Se for a vontade do Senhor, se for a tua vontade, Pai, vai dar certo. Quer o homem queira, quer não. Porque a palavra do Senhor diz: a última palavra vem do Senhor. O Senhor é o sim e o Senhor é o amém. Então eu coloquei nas mãos de Deus, eu pus nas mãos de Deus e eu confiei, eu me deleitei em Deus. Eu permaneci na fé. Então na manhã seguinte, Deus já tinha preparado tudo. Na manhã seguinte, Deus já tinha preparado tudo, Deus já tinha planeado tudo, Deus já tinha preparado tudo. Então eu recebi uma chamada onde me disseram que tudo estava resolvido. Os empecilhos acabaram. A denominação cedeu. O homem cedeu, o homem aceitou. A porta estava ali. Então, eu recebi uma chamada, me dizendo que tudo estava acertado, que tudo estava pronto. Ou seja, resumindo, deu certo. A vitória veio. A bênção veio. A porta estava aberta, no qual eu tomei posse, no qual eu entrei, e já está dando certo. Deus não somente abençoou, como Deus tem abençoado e vai abençoar até ao fim. Deus já tem abençoado e Deus vai abençoar até ao fim. E é apenas o início de uma nova etapa na minha vida. É apenas o início de uma nova etapa. É apenas o início de uma nova história. Escrita não pela mão do homem. De uma nova etapa, de uma nova história. Uma história não escrita pelo homem, mas uma história escrita pelas mãos de Deus. O homem diz que eu não posso. O mundo diz que eu não posso. O homem diz que eu não posso. O homem diz que eu não sou. O homem diz que eu não serei. O homem diz que eu não posso, que eu não sou e que eu não serei. O homem diz que eu não posso. O homem diz que eu não sou. E o homem diz que eu não serei. Mas Deus diz que eu posso. Deus diz que eu posso, Deus diz que eu sou e Deus diz que eu serei. O homem diz que eu não posso, Deus diz que eu posso. O homem diz que eu não vou ser, o homem diz que eu vou ser. O homem diz que eu não serei e Deus diz que eu serei. Eu não me guio pelaquilo que o homem diz. Eu me guio pelaquilo que Deus diz. Eu me guio pelaquilo que Deus diz e não pelo que o homem diz. Quem me levanta é Deus e não o homem. Quem me capacita é Deus e não o homem. Quem me justifica é Deus e não o homem.
Quem me capacita é Deus e não o homem. Quem me capacita é Deus e não o homem. A honra, a exaltação, a honra, a exaltação é Deus que dá e não o homem. A honra, a glória e a exaltação é Deus que dá. É Deus que exalta, é Deus que me exalta, é Deus que me honra e não o homem. Porque essa glória, essa honra, essa exaltação, ela não... Eu recebo essa glória, essa exaltação eu recebo, mas ela não é minha. Ela pertence a Deus, ela é de Deus. Tudo isso então, para que então as pessoas, elas possam reconhecer essa glória, para que elas possam reconhecer essa glória de Deus na minha vida, para que elas possam ver o agir do Senhor na minha vida, para que elas possam ver o impossível de Deus na minha vida, para que elas possam ver os planos de Deus na minha vida, para que elas possam ver o impossível de Deus na minha vida, para que elas possam ver a glória de Deus na minha vida, para que então elas possam reconhecer, para que elas possam olhar e para que elas possam reconhecer Deus na minha vida, para que elas possam reconhecer Cristo em mim. Uma coisa eu sei, para que então elas possam reconhecer que eu não sou aquilo que elas querem que eu seja, que elas possam reconhecer que eu não sou aquilo que elas diziam que eu sou, para que elas possam reconhecer que eu sou aquilo que Deus quer que eu sou, para que elas possam reconhecer que Deus habita na minha vida, que Deus é quem comanda a minha vida, que Deus é quem está no leme da minha vida, e que eu sou não aquilo que eles dizem que eu sou, mas que eu sou aquilo que Deus quer que eu sou e que eu vou viver os planos de Deus, que eu vou viver os planos de Deus, que eu vou viver a vocação para o qual Deus me chamou, que eu vou viver a carreira para o qual Deus me chamou. Eu não vou viver a carreira que o homem tem para mim, eu não vou viver a carreira que o homem diz que eu vou viver, eu vou viver a carreira que Deus tem para mim. Quer o homem queira, quer o homem não, mas o homem vai ter que contemplar, o homem vai ter que ver e o homem vai ter que reconhecer Deus na minha vida, o homem vai ter que reconhecer o impossível na minha vida, o impossível que eu não posso, mas que Deus pode fazer na minha vida. O homem vai ter que reconhecer Cristo em mim. Uma coisa eu sei, que essa promessa não é do homem, que as promessas na minha vida, as promessas que Deus tem na minha vida, não é o homem, mas são promessas de Deus. São as promessas de Deus na minha vida. E que os planos de Deus não podem ser frustrados. Quer o homem queira, quer o homem não, quer o homem aceite, quer o homem recuse, quer o homem negue, quer o homem aceite, quer o mundo diga que sim ou não, quer o homem aceite ou não, quer o mundo aceite ou não. Os planos de Deus na minha vida, os planos de Deus nas nossas vidas não podem ser frustrados. E que eu serei aquilo que Deus quer que eu seja e não aquilo que o homem diz que eu sou. Eu serei então aquilo que Deus quer que eu seja e não aquilo que tu queres que eu seja, e não aquilo que o homem quer que eu seja e não aquilo que o mundo quer que eu seja. Uma coisa eu sei, que eu serei aquilo que Deus quer que eu seja. Eu serei aquilo que Deus tem para mim. Eu serei aquilo que Deus quer e eu serei então aquilo que Deus quer e aquilo que Deus tem para mim. E eu não nego aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu aceito aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu tomo posse daquilo que Deus tem para a minha vida. E eu dou o meu amém para aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu dou o meu amém. O meu amém. Eu dou o meu amém para a vontade de Deus. Eu dou o meu amém para os planos de Deus. Eu dou o meu amém para a vocação de Deus para a minha vida. Eu dou o meu amém para a carreira que Deus tem para a minha vida. Eu dou o meu amém. E esse amém eu dou com alegria. Esse amém eu dou com alegria e com vontade, porque eu sei que é apenas o início. Eu sei que é apenas o início de novas portas que Deus está abrindo da minha vida, novas portas, de novas etapas, de novas oportunidades. Muitas coisas estão por vir. Muitas coisas estão por vir, muitas coisas estão acontecendo. E não é para a minha glória, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Tudo isso é bagagem, tudo isso é testemunho. Para que as pessoas elas possam ver Deus na minha vida, para que as pessoas elas possam ver Deus da minha vida. Tudo isso é testemunho, tudo isso é bagagem, tudo isso é testemunho para que eu possa testemunhar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus vai fazer e aquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida. Tudo isso que está acontecendo é para a glória de Deus, não para a glória do homem, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. E essa porta que Deus abriu, eu não mencionei o que é ainda. Essa porta que eu testemunhei, que Deus abriu, eu não mencionei,
porque ainda não é o tempo. Há de chegar o tempo que vocês vão saber. Mais tarde vocês saberão. Não é para me gloriar, não é para me vangloriar diante de vocês que eu fiz este vídeo, mas para que nós possamos entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que nós vamos ser aquilo que Deus quer e não aquilo que o homem diz que nós vamos ser. Quando nós pomos nas mãos de Deus, quando nós deixamos a nossa vontade e recebemos a vontade de Deus, não tem como dar errado. O homem pode dizer que nós somos malucos, o homem pode dizer que nós somos fanáticos. Muitas vezes pessoas me disseram, chegavam ao pé de mim, tu és louco, tu és maluco, tu não vais ser, é impossível para ti, desiste, deixa, faz isto, faz aquilo. Muitas pessoas disseram que eu não podia, que eu não vou ser, que é impossível. Muitas pessoas, elas negam. Muitas pessoas, elas chegam, elas tentam me humilhar, elas tentam se exaltar, elas tentam se vangloriar diante de mim. Muitas pessoas dizem que eu sou louco, sou fanático, por deixar tudo para trás, para deixar planos, vontades, sonhos, para viver os planos, os sonhos, para viver a vontade de Deus. Mas Deus conhece o meu coração, Deus sabe. Eu não estou falando para me vangloriar, mas muitos vão ver a glória de Deus na minha vida, muitos vão ver o agir de Deus na minha vida. E aí vão ver a glória de Deus na minha vida e vão reconhecer Deus na minha vida. Vão reconhecer o impossível na minha vida. Porque Deus é quem contempla, Deus é quem faz. A minha vida, ela não está na mão do homem, a minha vida ela está nas mãos de Deus. E eu serei aquilo que Deus quer que eu seja. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Eu vou testemunhar aquilo que Deus quer que eu testemunhe. Eu vou pregar aquilo que Deus quer que eu pregue, e não aquilo que o homem quer ouvir, e não aquilo que o homem quer ouvir, e não aquilo que o homem quer, não aquilo que o homem quer ouvir. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Não aquilo que o mundo quer, não aquilo que o homem pensa. Não. A minha vontade está na vontade de Deus. Eu deixo a minha vontade para viver a vontade de Deus. Eu deixo os meus planos para viver os planos de Deus. Eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eu sei que os planos de Deus na minha vida não podem ser frustrados. E que as promessas de Deus na minha vida vão se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Esta porta Deus abriu. Pessoas se levantaram. Pessoas estavam recusando. Pessoas estavam dizendo que eu não podia, que eu não iria. Estavam tentando cortar as pernas. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. E quando nós pomos nas mãos de Deus, é Deus que nos justifica. É Deus quem é o nosso advogado. Deus é quem está no comando. É Deus que está no controle de todas as coisas. E quando nós obedecemos, então, quando nós honramos, Deus vai nos honrar. Quando nós somos fiéis com Deus, Deus vai ser fiel conosco. A palavra de Deus diz que Deus honra aquele que honra. Que Deus é fiel e que Deus não se pode negar a si próprio. Então, quando Deus abre uma porta, nada que o homem venha a fazer vai fazer essa porta se fechar. Porque Deus abre e ninguém fecha. E quando Deus abre uma porta para nós, essa porta não é para o próximo, essa porta não é para aquele que está na tua esquerda, nem para aquele que está na tua direita. Essa porta é para ti. Então, esta porta Deus abriu. E então eu entrei, eu tomei posse. E Deus tem abençoado e Deus vai continuar a abençoar. Não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Eu estou te dando este testemunho, não para me vangloriar, mas para edificar a vossa fé, porque vale a pena servir a Deus, vale a pena obedecer à palavra de Deus, vale a pena renunciar, vale a pena deixar tudo para trás, vale a pena obedecer à palavra de Deus, vale a pena obedecer à palavra de Deus, vale a pena deixar tudo para trás para seguir Cristo, vale a pena renunciar ao nosso eu, à nossa vontade, tomar a cruz e seguir Jesus Cristo, vale a pena seguir Jesus Cristo, vale a pena glorificar esse Deus, vale a pena servir esse Deus. Deus, Ele é fiel, Deus é maravilhoso. O Espírito Santo Ele possa falar a cada coração e que este testemunho possa edificar, consolar a vossa fé
edificando, exortando, encorajando vocês em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar a cada coração. Deus é fiel. Que nós possamos ser fiéis e que nós possamos permanecer em Deus, que nós possamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra de Deus vai se cumprir. Os planos de Deus vão se cumprir. As promessas de Deus vão se cumprir todas. Todas. Aquilo que Deus tem na tua vida vai se cumprir. Os planos de Deus vão se cumprir. Quer o homem queira, quer não. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe cada vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.